Um milionário fez uma aposta pública com uma funcionária da limpeza. Disse que, se ela dançasse valsa, ele limparia o salão de joelhos. Riu na frente de todos. Ela não disse nada. Só esperou o momento certo. Sai da frente, garota. Sueli nem levantou os olhos do chão que estava passando pano. O salão do Hotel Imperial Palace brilhava com lustres de cristal, champanhe e gente tão bem vestida que não tinha nem um pingo de educação de verdade. Como é? Disse ela em voz baixa. Falei para você sair da frente. Ricardo Alencar estava de smoking preto, copo na mão, sorriso de quem nunca ouviu um não na vida. Você está atrapalhando a vista dos meus convidados. Uns homens ali perto riram. Uma mulher cobriu a boca com a mão, fingindo que não achava graça. Sueli encostou o rodo na parede e deu um passo para o lado. Isso, fica no seu canto. Ricardo se virou para o grupo. Esse é o problema desse país, né? Botar qualquer um em qualquer lugar. Mais risadas. A orquestra no fundo do salão começou a afinar os instrumentos. As primeiras notas de uma valsa subiram pelo ar. Suaves, redondas, antigas. Sueli parou. Fechou os olhos por meio segundo. Ei, você dormiu? Ricardo notou que ela tinha parado no meio do salão e se virou para ela de novo, com aquela cara que fazia quando queria a plateia. O que foi? Quer dançar também? O grupo riu mais alto dessa vez. Olha a situação, disse um dos homens. Imagina, disse outro. Ricardo se animou com a reação, deu um passo na direção de Sueli e falou bem alto para todo mundo ouvir. Sabem o que eu vou fazer? Vou ser generoso hoje à noite. Abriu os braços, como se fosse anunciar alguma coisa grandiosa. Se você dançar valsa aqui no meio deste salão, do começo ao fim, sem errar um passo, eu mesmo limpo esse chão, de joelhos, com a sua luva. O salão explodiu em risadas. Sueli olhou para ele, sem sorrir, sem baixar a cabeça. O senhor tem certeza disso? A voz saiu firme. Não era raiva, era outra coisa. Ricardo achou mais engraçado ainda. Virou para o lado e fez um gesto largo com a taça. Que fique registrado, testemunha aqui, testemunha ali. Apontou para 2, 3, 4 convidados. Se essa moça dançar valsa direitinho, eu limpo o salão de joelhos. Palavra de Ricardo Alencar. Palmas, risadas. Teve até quem tirasse foto. Sueli não se mexeu. Ricardo se aproximou mais. O sorriso ainda estava lá, mas o olhar já tinha mudado. Agora some daqui antes que eu chame seu supervisor. Apertou o braço dela. Não com força suficiente para deixar marca, mas com força suficiente para deixar um recado. A cara de Sueli não mudou. Olhou para o chão brilhante que tinha encerado naquela manhã, olhou para o salão cheio de gente que ria, e depois olhou de novo para Ricardo. Como é que um cara desses nunca imagina que vai ser o próprio fim? A valsa ficou mais forte. A orquestra já tinha entrado de vez, e o som encheu todo o salão. Subiu pelo mármore, passou pelos lustres, escorregou até o canto onde Sueli continuava parada. E foi ali que a música pegou ela. Não pela beleza, mas porque ela já tinha escutado aquela melodia antes, muitas vezes, numa sala pequena com assoalho de madeira gasto e um espelho rachado na parede. A mente dela viajou por uns segundos. Ela tinha uns 9 anos, quando o pai, seu Antônio, empurrou os móveis da sala para um canto e disse: "Vem cá, filha, hoje você vai aprender de verdade." Botou um disco velho para tocar, aquele toca-discos cor creme que tinha cheiro de mofo, e segurou a mão dela com cuidado, como se fosse de vidro. Assim não, assim. Ria quando ela pisava no pé dele. Valsa não é briga, Sueli. É uma conversa, deixa o corpo falar. Ela nunca tinha entendido direito o que ele queria dizer, mas adorava dançar com ele. Toda sexta, antes do jantar, aquela sala virava o lugar mais bonito do mundo. Aí veio a segunda lembrança. O velório do pai dela foi numa tarde de quarta, com garoa fina e pouca gente.
Sueli tinha 16 anos e passou a tarde inteira olhando para o caixão sem conseguir chorar, porque ainda não tinha entendido direito o que estava acontecendo. O que ela entendeu nas semanas seguintes: a conta de luz atrasada, a mãe trabalhando dobrado na feira, a escola que virou luxo e o sonho de estudar artes cênicas que foi ficando de lado até sumir por completo. A gente vai dar um jeito, dizia a mãe, todo dia. A gente vai dar um jeito. Deram um jeito, mas saiu caro. A terceira lembrança foi rápida, quase dolorosa. Sueli, aos 22 anos, na frente do espelho de um banheiro público, arrumando o cabelo antes de entrar pela primeira vez num trabalho de limpeza. O salão que ela ia limpar era um clube de dança no centro da cidade. Ficou parada na porta uns 30 segundos, olhando a pista vazia. Depois respirou, pegou o balde e entrou. Uma bandeja caiu. O barulho cortou tudo. A lembrança, a música, os 16 anos que tinham passado voando. Sueli estava de volta ao salão do Hotel Imperial Palace, com o rodo na mão e o uniforme azul que todo mundo fingia não ver. A orquestra continuava tocando. Os convidados continuavam rindo. Ricardo Alencar estava de costas para ela agora, já comemorando como se o assunto tivesse terminado. Ela olhou para a pista de dança no centro do salão, olhou para as próprias mãos e pensou no pai. Sueli ficou parada uns 10 segundos a mais, só olhando. Depois guardou o rodo no carrinho, tirou as luvas de borracha e dobrou com cuidado uma em cima da outra. Pegou o avental e pendurou no gancho do carrinho. Respirou fundo e foi em direção à entrada principal do salão. Não tinha um plano elaborado. Só tinha uma coisa na cabeça: falar com o organizador do evento, pedir permissão para participar. Assim de simples, assim de direta. O cara que ela precisava era Marcos, o coordenador geral da festa. Tinha visto ele umas 3 vezes naquele dia, sempre com um tablet na mão e aquele fone de ouvido numa orelha só. Sabia onde ele costumava ficar, perto da entrada do corredor VIP, do lado esquerdo do palco. Atravessou o meio salão sem olhar para ninguém. Ei! Um segurança apareceu do nada com o braço estendido. Área restrita. Preciso falar com o Marcos. Só 1 minuto. Os funcionários ficam lá atrás. Eu sei, mas Fica para trás. Repetiu sem raiva, sem emoção, como quem fala com uma parede. Sueli deu meia volta. Tentou pelo corredor lateral, o que passava pela cozinha. Conhecia aquele caminho de cor. Tinha passado pano ali umas 4 vezes naquele dia. Se conseguisse chegar do outro lado, podia alcançar o Marcos pela saída do palco. Foi. Passou pela cozinha, desviou de um garçom com a bandeja cheia, chegou até a porta dos fundos do palco. Outro segurança. Dessa vez, nem abriu a boca para falar com ela. Só apontou o caminho de volta. Sueli voltou para o corredor. Ficou parada ao lado de um carrinho de louça suja, olhando para o teto por 1 segundo. As mãos estavam quietas, mas a cabeça não. Tinha um jeito. Tinha que ter um jeito. Tirou o celular, procurou o número do Marcos na lista interna da empresa e ligou. Ligou 3 vezes. Caiu na caixa postal. Ficou com o telefone na mão, sem saber o que fazer com ele. Foi aí que Yara, colega de trabalho dela há 2 anos, apareceu no corredor com um rodo de borracha na mão e uma cara de quem já sabia de tudo. Sueli já deu. Só quero falar com o Marcos. Marcos não vai te atender. Yara se aproximou e baixou a voz. Alencar já falou com ele. Disse que se você causar qualquer problema, ele cancela o contrato da empresa com o hotel. Sabe o que isso significa? Sueli soube na hora. Significava 23 funcionários sem emprego. Ele não faria isso. Já fez. Yara falou seco. Com outra empresa faz 2 anos. A mulher da limpeza reclamou de assédio. Alencar ligou para o dono do hotel e no dia seguinte a empresa perdeu o contrato. Todo mundo para a rua. Sueli se apoiou na parede. Yara, ele fez uma aposta pública, na frente de todo mundo. E todo mundo achou graça. Yara deu de ombros, com aquele cansaço de quem aprendeu a engolir essas coisas há muito tempo.
Ninguém vai lembrar disso amanhã. Ele vai lembrar se você passar vergonha nele. Então eu fico quieta. Então você fica com o emprego. Yara disse isso olhando nos olhos dela. Não era crueldade, era um aviso. Você tá com o aluguel atrasado, Sueli, sei que sim. Não é hora de fazer papel de heroína. Yara foi embora pelo corredor. Sueli ficou sozinha de novo, do lado do carrinho de louça suja, com o celular ainda na mão. Lá do salão, a gargalhada de Ricardo Alencar chegou até ali. Alta, longa, satisfeita. Entrou no banheiro das funcionárias e fechou a porta. Ficou na frente do espelho um tempo que não soube medir. Podia ter sido 1 minuto, podia ter sido 5. O que via? Cabelo preso de qualquer jeito, olheiras que o batom barato não disfarçava, uniforme azul com uma mancha de água sanitária na manga direita que nunca tinha saído. 38 anos. 2 turnos por dia, 6 dias por semana, para pagar 1,5 cômodo numa vila na cidade satélite. E um pai que passou a vida inteira ensinando ela a dançar como se aquilo fosse o bem mais precioso que tinha para deixar. Pensou, quem você pensa que é? Não era para o Ricardo, era para ela mesma. Quem você pensa que é para entrar num salão desses e dançar na frente de toda aquela gente? Faz quanto tempo que você não pratica? Faz quanto tempo que você não calça um salto? Que não escuta uma valsa sem sentir aquele nó no peito? Lembrou do último dia que tinha dançado de verdade. Foi numa festa de aniversário da sobrinha, na garagem da irmã, com uma caixinha de som tocando do celular. Durou uns 2 minutos antes de ficar com vergonha e parar. 2 minutos. E antes disso? Não sabia dizer. A voz do pai apareceu de algum lugar que ela não sabia nomear. Valsa não é briga, Sueli. É uma conversa. Fechou os olhos. Pensou no Ricardo rindo. Pensou na Yara com aquele cansaço enorme. Pensou nas 23 pessoas que podiam perder o emprego por causa de uma decisão dela. E pensou também no salão lá fora, na pista de dança vazia, na orquestra que ainda tocava. Quando abriu os olhos, o rosto dela no espelho tinha mudado alguma coisa. Não era raiva, não era aquela determinação de filme, era mais simples que isso. Era a cara de alguém que decidiu que não vai mais fingir que tá tudo bem ser tratada daquele jeito. Jogou água no rosto, arrumou o cabelo com as 2 mãos e abriu a porta do banheiro. Ainda não sabia como ia fazer, mas sabia que ia fazer. Sueli saiu do banheiro e voltou para o salão. Não foi pelo corredor dos fundos. Foi pela entrada principal, a mesma que os convidados usavam. Andou com o uniforme, sem avental, sem luva, sem rodo. Só ela. Ninguém parou ela. Ninguém reparou de imediato. A orquestra tinha feito uma pausa entre uma música e outra. Os convidados circulavam com taças na mão, conversando em grupos. O salão cheirava a perfume caro e canapé de salmão. Sueli estava atravessando o espaço entre as mesas quando ouviu a voz. Olha quem voltou. Ricardo Alencar estava encostado no bar com 3 homens ao redor. Ele viu Sueli antes de todo mundo. E foi como se tivessem dado um presente inesperado para ele. Achei que você tinha ido embora, garota, falou alto. Não precisava falar tão alto, mas escolheu fazer isso. Veio buscar o quê? Esqueceu o rodo? Os 3 homens ao redor riram. Sueli parou, olhou para ele. Vim aceitar sua aposta, seu Ricardo. O sorriso dele entortou por meio segundo. Depois voltou, mais largo. É sério? Virou para o grupo incrédulo. Ela quer dançar. A senhorita sabe o que é uma valsa? Perguntou um dos homens, com aquele tom de quem acha que está sendo engraçado. Sua avó que dançava isso, disse outro, e os 3 caíram na risada. Sueli não respondeu para os outros. Ficou olhando só para o Ricardo. O senhor fez uma aposta. Eu ouvi. Várias pessoas ouviram, disse ela. Estou aqui para dançar. Ricardo largou a taça no bar devagar. Ajeitou o smoking. Olhou ela dos pés à cabeça. O uniforme azul, o cabelo preso, os sapatos de borracha. E fez uma careta de nojo que nem tentou disfarçar.
Minha filha, isso aqui é um evento de gala. 300 convidados, orquestra ao vivo, patrocínio de 4 empresas. Abriu os braços. Você realmente acha que lugar de funcionária da limpeza é no meio da pista? O senhor não disse isso quando fez a aposta, disse Sueli. Eu fiz uma piada, respondeu ele seco agora. Você não entendeu que foi uma piada? Todo mundo ouviu o senhor falar sério. Todo mundo ouviu uma piada. Repetiu mais alto. Olhou para os lados para ter certeza de que tinha plateia. Tinha. Umas 15 pessoas já tinham parado para olhar. E agora você está aqui me fazendo passar vergonha num evento que eu patrocino com esse uniforme, achando que tem direito de... Tenho sim, disse Sueli. O salão ficou um pouco mais silencioso. Ricardo rangeu os dentes. Virou para o lado e chamou com um gesto largo. Não uma pessoa específica, mas o grupo inteiro que estava ao redor dele. Vem, vem, olha essa situação. Riu, mas agora era um riso diferente, mais miúdo, mais duro. A senhora da limpeza quer dançar valsa no meu evento. Mais gente se aproximou, primeiro por curiosidade, depois risadas. Uma mulher de vestido vermelho comentou com a amiga sem baixar a voz. Que situação? Um homem de bigode perguntou para o vizinho. Ela é funcionária do hotel? Da empresa de limpeza, respondeu alguém. Ricardo pegou a taça de novo e apontou para Sueli como se fosse um detalhe curioso num museu. Olha as mãos dela. Disse isso para o público casual, como se fosse uma observação neutra. Mão de quem lava banheiro o dia inteiro e ela quer dançar valsa. Alguém riu. Depois outro. Valsa exige postura, exige elegância. Continuou Ricardo, animado com a reação. Exige que a pessoa saiba onde está. Não é qualquer um que... Então o senhor não vai cumprir a aposta? Perguntou Sueli. Ele parou. O público ao redor ficou em silêncio por um segundo. Ricardo olhou para ela com aqueles olhos que calculavam rápido e Sueli viu naquele momento que ele tinha entendido o que ela estava fazendo. Ela estava deixando registrado, na frente de todo mundo. O sorriso voltou. Diferente. Não é questão de cumprir ou não cumprir. Aproximou-se mais. É questão de você entender qual é o seu lugar. Meu lugar? Sueli falou baixinho, mas deu para ouvir. Seu lugar, repetiu firme. Você foi contratada para limpar, não para se meter em evento que não é para você, não para criar caso, não para fingir que é igual a quem está aqui. O público ao redor cresceu. Umas 30 pessoas agora. Sueli respirou fundo. Igual não, disse ela. Mas tenho o mesmo direito de ser tratada com respeito. Por uns 3 segundos, o salão ficou em silêncio. E durante esses 3 segundos, alguma coisa mudou. Algumas pessoas na plateia pararam de rir. Uma moça mais nova, perto da janela, baixou a taça. Ricardo notou e não gostou. Deu mais um passo na direção de Sueli. Perto demais. Respeito. Repetiu a palavra devagar, como se estivesse experimentando o gosto. Você quer falar de respeito comigo? Olhou para o grupo do lado, depois voltou para ela, e dessa vez o sorriso tinha sumido por completo. Eu sei quem é você, sabia? Sueli não respondeu. Sueli Fuentes, 38 anos. Falou o nome dela em voz alta, pausado, como quem lê uma ficha. Você trabalhou na empresa Limpeza Total antes de vir para cá, não foi? Sueli sentiu o estômago revirar. E sabe por que saiu de lá? Perguntou Ricardo para o público, não para ela. Porque foi demitida, por desvio de material. O salão inteiro ouviu. Isso não é verdade, disse Sueli, e a voz saiu mais fraca do que ela queria. É o que consta. Ricardo deu de ombros. Roubo de produtos de limpeza. Pequeno, mas é o que é. Fez uma pausa. E essa é a pessoa que veio aqui falar de respeito comigo. O público murmurou. A moça, que tinha baixado a taça, levantou de novo. O homem do bigode balançou a cabeça como quem diz, já imaginava. A mulher de vermelho sussurrou alguma coisa para a amiga. Sueli ficou parada no meio do salão com aquela mentira flutuando sobre ela. Não tinha como segurar com as mãos. Não tinha como tirar.
Estava ali, flutuando, sendo aspirada por cada pessoa na sala. Abriu a boca. Fechou. Não tinha uma resposta rápida o bastante para aquilo. Não tinha uma prova na mão. Não tinha uma testemunha do lado dela. Ricardo Alencar olhou para ela uma última vez, com aquela calma de quem acabou de ganhar, sem nem precisar se esforçar muito. Pode pegar suas coisas, disse, quase amável. Eu mesmo vou ligar para o seu supervisor agora. E virou as costas. O público se dispersou devagar, uns rindo baixinho, outros simplesmente voltando para as conversas, como se tivesse sido só um intervalo. Sueli ficou sozinha no meio do salão. A orquestra voltou a tocar. A valsa subiu pelo mármore de novo. E ela estava ali parada, com 30 anos de vida construída, sendo desmontados por uma mentira dita em voz alta por um homem que nunca aprendeu que tem conta que demora. Mas chega. Sueli saiu pelo corredor lateral. Não correu. Não chorou. Foi andando devagar, com aquela leveza estranha de quem não tem mais nada a perder naquele lugar. Chegou na área de serviço, pegou a bolsa debaixo da mesa, onde sempre deixava, e ficou parada com ela na mão. Yara estava do outro lado da mesa, fingindo que arrumava os panos de limpeza. Não disse nada, mas o jeito que desviou o olhar de Sueli disse tudo. Sueli abriu o zíper da bolsa. Tirou o avental de dentro, onde tinha guardado mais cedo. Ficou olhando uns segundos. O tecido gasto, o bolso rasgado num canto, o elástico da cintura que já tinha perdido a forma. Botou o avental em cima da mesa, dobrado, com cuidado. Pegou a bolsa, jogou no ombro e foi em direção à saída de serviço. A porta era pesada, de metal, e fazia um barulho seco ao abrir. Sueli apoiou a mão na barra fria. Parou. Ficou assim um tempo, com a mão na porta, sem empurrar. Lá dentro, a valsa continuava tocando. Chegava até ali, abafada pela parede, mas chegava. Aquelas mesmas notas, aquela mesma melodia que o pai dela botava toda sexta antes do jantar. Sueli tirou a mão da porta, encostou na parede do corredor, deixou a bolsa escorregar do ombro e sentou no chão, com as costas na parede fria. Não tinha banco. Não tinha cadeira. Sentou no chão mesmo, como uma criança que ficou sem lugar. Botou a bolsa no colo e começou a procurar o celular dentro. Remexeu na bolsa, o batom, as chaves, o bilhete do transporte e no fundo, no cantinho mais pequeno do bolso interno, os dedos encontraram outra coisa. Papel dobrado, velho, com as marcas de tanto abrir e fechar. Não precisou olhar para saber o que era. Era uma foto. Pequena, 3x4, daquelas de documento. Seu Antônio com uns 40 e poucos anos, cabelo engomado, um sorriso torto que ela tinha herdado sem pedir. Ficou olhando a foto um bom tempo. Pensou, você passou a vida inteira me ensinando uma coisa que eu nunca usei de verdade. Pensou, por que me ensinou a dançar se era para eu sentir vergonha de dançar? E aí veio outra lembrança. Dessa vez não foi a valsa, não foi a sala com o assoalho de madeira. Foi a voz dele, naquela última conversa, antes de ficar doente de verdade, quando ela tinha 15 anos e já começava a entender que a vida não ia ser como eles tinham planejado. Ele tinha dito, segurando a mão dela, Sueli, não importa o que aconteça, você nunca deixa ninguém decidir quem você é. Isso não é deles, é seu. Ela nunca tinha entendido direito o que ele quis dizer, até agora. Guardou a foto devagar, levantou do chão, pegou a bolsa e ficou parada no corredor pensando. Ricardo tinha inventado aquela história do roubo. Ela sabia que era mentira, mas uma mentira dita em público, com confiança, na frente de 300 pessoas, vira verdade antes que você consiga abrir a boca para contestar. A não ser que você tenha uma prova. Não tinha. Ficou andando devagar pelo corredor, sem rumo, com a cabeça acelerada. E foi aí que ouviu a voz. Sueli. Era uma voz antiga, baixa, de quem está acostumado a não precisar falar alto para ser ouvido. Virou. Dona Cida estava encostada na parede do corredor dos fundos, com um jaleco branco e aquela expressão séria de sempre.
60 anos, cabelo grisalho preso atrás, mãos cruzadas na frente do corpo. Sueli conhecia ela de vista. Dona Cida era funcionária antiga do hotel há mais de 20 anos. Nunca tinham trocado mais que um bom dia. Eu vi o que aconteceu lá dentro, disse Dona Cida direto. Tudo. Sueli não respondeu. Eu conheci seu pai. A voz da mulher saiu diferente nessa parte, mais baixa. Seu Antônio. Fomos vizinhos na Vila Nova por quase 10 anos. Sueli ficou parada. E eu sei de uma coisa sobre Ricardo Alencar. Dona Cida falou devagar, escolhendo cada palavra. Uma coisa que ele acredita que está enterrada há muito tempo. Fez uma pausa curta. Mas eu guardei. Sueli olhou para Dona Cida por um longo segundo. O que a senhora sabe dele? Perguntou. Dona Cida balançou a cabeça devagar. Não aqui. Olhou para os 2 lados do corredor. Vem comigo. Foram pela parte de trás do hotel, passando pela lavanderia, até chegar numa salinha pequena que servia de depósito de material extra. Caixas de guardanapo, toalhas dobradas, garrafas de água mineral alinhadas. Dona Cida fechou a porta e ficou em pé, sem sentar. Tem um homem aqui no hotel hoje, disse ela. Não é convidado, é fornecedor de serviços. Mexe com o som da orquestra, mas eu conheço ele há muitos anos. Fez uma pausa. Chama Fernando Magalhães. Foi professor de dança de salão por quase 30 anos. Formou campeão estadual 2 vezes. Sueli esperou. E Ricardo Alencar destruiu a carreira dele. A ficha caiu devagar, mas caiu. Fernando tinha uma academia, continuou Dona Cida. Grande, bem montada, no bairro dos profissionais. Ricardo era investidor, botou dinheiro no negócio, ficou como sócio minoritário. 2 anos depois, acusou o Fernando de desviar dinheiro da sociedade. A mesma história que ele acabou de contar sobre você aí dentro. Sueli fechou os olhos por um segundo. Fernando perdeu tudo. A academia, a reputação, os alunos. Passou anos sem conseguir trabalho na área. Dona Cida cruzou os braços. Hoje faz manutenção de som para sobreviver, mas nunca esqueceu e nunca jogou fora o que guardou. O que ele guardou? Dona Cida olhou para ela com aquela expressão de quem está prestes a abrir uma porta que não dá para fechar depois. Vai falar com ele. Tá na cabine de som, no mezanino. A escada do mezanino era estreita e ficava escondida atrás de uma cortina preta nos bastidores. Sueli subiu devagar, com a mão no corrimão de ferro. A cabine era pequena, mesa com equipamento de som, 2 monitores, uma cadeira giratória. E um homem de uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho curto, ombros largos, sentado de costas olhando para as telas. Fernando, chamou em voz baixa. Ele virou. Tinha um rosto sério, com aquelas marcas na testa de quem passou anos franzindo a testa pensando, mas os olhos eram atentos, vivos. Você é a Sueli. Não era uma pergunta. Ela entrou na cabine. Dona Cida me disse que o senhor... Eu sei o que ela te disse. Levantou, empurrou a cadeira para o lado e ficou na frente dela. Eu vi o que aconteceu lá embaixo. Faz 3 horas que estou vigiando o Ricardo Alencar desde que soube que ele estaria aqui hoje. Disse isso com uma calma que era quase inquietante. Você sabe dançar valsa de verdade? Perguntou. Aprendi com meu pai, respondeu ela. Faz tempo que não pratico. Fernando estudou ela uns 3 segundos. Quanto tempo? Anos. Assentiu devagar, como se aquilo não fosse problema. Ou como se fosse um problema que ele sabia resolver. Ele fez a mesma coisa comigo. Fernando falou sem drama, sem raiva aparente. Só o fato. A mesma acusação, as mesmas palavras, o mesmo público. Ricardo tem um método. Escolhe pessoas que não podem provar nada na hora e destrói em público porque sabe que a reputação não volta. Sueli sentiu um nó na garganta. Mas dessa vez ele errou. Fernando voltou para a cadeira, abriu uma gaveta da mesa e tirou um envelope pardo, daqueles de papel craft, amarelado nas bordas. Errou, porque dessa vez eu estava preparado.
Abriu o envelope e tirou de dentro uma folha impressa. Parecia uma conversa de WhatsApp, com texto capturado na tela, data e hora visíveis na parte de cima. 2 semanas atrás, quando soube que ele ia estar nesse evento, entrei em contato com uma ex-funcionária, Patrícia, que trabalhou num hotel dele em Nova Lima. Foi demitida do mesmo jeito que você, acusada de roubo sem prova. Botou a folha em cima da mesa. Ela guardou um áudio. Uma conversa entre Ricardo e o gerente do hotel, preparando a história antes de anunciar para todo mundo. Sueli olhou para a folha, depois para o homem. Isso é prova suficiente? Para acabar com ele num tribunal, talvez demore, disse Fernando. Para acabar com ele nesta sala, hoje à noite, na frente das mesmas pessoas que riram de você? Fez uma pausa. Mais que suficiente. Sueli ficou em silêncio. A orquestra lá embaixo tinha feito uma pausa de novo. Vozes e risadas subiam pelo salão. O áudio está no celular da Patrícia, continuou Fernando. Ela vai mandar por mensagem agora se eu pedir. Dona Cida tem uma caixinha Bluetooth que a gente usa para fazer teste de som. Dá para conectar e tocar em qualquer ambiente. O senhor planejou tudo isso? Perguntou Sueli. Esperei, corrigiu ele. Planejei faz tempo, só não sabia quando ia ter a oportunidade certa. Olhou diretamente para ela. Hoje à noite é a oportunidade certa, mas preciso de você. Por quê? Porque se eu subir e tocar esse áudio, vai parecer um ataque pessoal. Briga de ex-sócio, cruzou os braços. Mas se você dançar, se mostrar que ele mentiu sobre você aqui, hoje à noite, na frente dessas pessoas, e aí aparecer o áudio mostrando que ele faz isso o tempo todo com todo mundo, não terminou a frase. Não precisou. Sueli entendeu, não era vingança, era contexto. Era mostrar que aquela mentira não tinha sido improvisada. Era um padrão. Preciso praticar, disse ela. Sei, Fernando levantou. Você tem meia hora antes da próxima música da orquestra. Vamos para o corredor dos fundos agora. Sueli assentiu. Fernando já estava guardando o envelope quando o celular dele vibrou em cima da mesa. Olhou a tela e o rosto dele mudou. O que foi? Perguntou Sueli. É a Patrícia. Mostrou a tela para ela. A mensagem dizia: Fernando, não posso. Meu marido descobriu que falei com você e disse que se eu me meter nisso de novo, vai me trazer problema. Não posso usar o áudio. Desculpa. O silêncio na cabine ficou pesado. Sueli leu a mensagem 2 vezes. Sem o áudio, começou. Sem o áudio, a dança não é suficiente, concordou Fernando seco. Você dança, ele nega, o povo lá embaixo aplaude e vai para casa. Sueli virou para o lado e ficou olhando a janela da cabine. Dava para ver o salão lá embaixo, os lustres, as mesas, Ricardo num canto conversando com 2 homens de terno. Pensou rápido. Tem mais alguém, disse ela. O senhor disse que ele fez isso com outras pessoas. Várias, mas a maioria tem medo. Tem alguém aqui nesse evento? Fernando abriu a boca. Fechou. Olhou para ela. Tem uma mulher, disse devagar. Vera Prado, empresária. Ela está aqui hoje como convidada de um dos patrocinadores. Fez uma pausa. Ricardo tentou fazer com ela o mesmo que fez comigo e com você, mas ela tinha advogado na hora e escapou. Mas nunca falou publicamente. Porque nunca teve um motivo forte o bastante, disse Sueli. Agora tem. Olharam um para o outro. Fernando pegou o celular. Eu sei como chegar nela. Dona Cida apareceu na porta da cabine. Sueli não tinha ouvido ela subir. Ela me conhece. Trabalhei num evento dela no ano passado. Sueli respirou fundo. Então é agora, disse ela. Ou nunca. Dona Cida desceu primeiro. Sueli e Fernando ficaram na cabine esperando sem conversar muito. Ele olhava o celular a cada 2 minutos. Ela olhava o salão lá embaixo pela janelinha, seguindo Ricardo enquanto ele se movia entre os grupos de convidados. Sempre rindo, sempre com a taça na mão, sempre no centro de tudo.
8 minutos depois, Dona Cida voltou. E não veio sozinha. Vera Prado tinha uns 45 anos, cabelo escuro na altura do queixo, vestido azul marinho simples, que custava mais que o salário mensal de Sueli. Entrou na cabine com aquela postura de quem está acostumada a ambientes fechados e conversas difíceis. Olhou para Sueli primeiro, depois para o Fernando. Dona Cida me contou o que aconteceu lá embaixo. Falou direto, sem apresentação. E o que vocês estão planejando fazer? E? Perguntou Fernando. Vera cruzou os braços. Ele tentou fazer a mesma coisa comigo em 2019, disse ela. Eu escapei porque tinha um bom advogado e dinheiro para brigar, mas conheço 2 pessoas que não escaparam. Fez uma pausa. Fui covarde durante 5 anos. Fiquei calada porque era mais fácil. Olhou para Sueli. Hoje à noite não vou ficar calada. Sueli sentiu que alguma coisa se soltava no peito dela. Organizaram tudo naquele espaço pequeno, ao redor da mesa de som, em menos de 20 minutos. Fernando ligou para o maestro da orquestra, um homem chamado Rogério, que ele conhecia há anos do circuito de eventos da cidade. Explicou em poucas palavras que precisava de um favor, que a valsa La Comparsita fosse tocada como música surpresa no meio do programa a qualquer sinal dele. Rogério ficou em silêncio uns 3 segundos. Me deve um jantar, disse e desligou. Vera tinha no celular dela uma gravação de voz. Não era o áudio da Patrícia, mas era dela mesma, registrando com detalhe o que Ricardo tinha tentado fazer com ela em 2019. Tinha gravado na época como protocolo, por conselho do advogado. Nunca tinha usado. Ainda estava ali, numa pasta de notas de voz, com data e tudo. Isso serve? Perguntou. Serve, disse Fernando. Dona Cida tinha a caixinha Bluetooth numa sacola de pano que carregava sempre consigo para testes de som. Pequena, preta, do tamanho de uma garrafa de água, cabia na palma da mão, mas projetava o som o suficiente para encher um corredor inteiro. Na hora certa eu conecto e toco, disse Dona Cida. Simples assim. Fernando olhou para Sueli. Agora você. Desceram para o corredor dos fundos. O mesmo corredor onde Sueli tinha sentado no chão mais cedo com a bolsa no colo. Agora ela estava em pé, no centro do espaço, e Fernando estava na frente dela, com as mãos estendidas. Esquece o que você não praticou, disse ele. Seu corpo lembra mais do que você imagina. Valsa tem 3 tempos. 1, 2, 3. Seu pai te ensinou isso quando você tinha 9 anos. Continua aí. Ela botou a mão no ombro dele. A mão direita de Fernando envolveu a cintura dela com firmeza profissional. 1, 2, 3. Os primeiros passos foram duros. O corredor era estreito, o chão era de cimento, e fazia quanto tempo que ela não usava aquele movimento. O corpo demorou uns 2, 3 compassos para lembrar, mas lembrou. Fernando não disse nada, só manteve o ritmo, corrigiu o cotovelo dela uma vez com um toque rápido e continuou. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Depois de uns 5 minutos, parou. Tá bom, disse. Não era um elogio fácil. Era uma avaliação técnica. Você tem o que precisa. Foi aí que o celular de Fernando vibrou de novo. Leu a mensagem. O rosto dele endureceu. O que foi? Perguntou Sueli. Rogério acabou de avisar. Fernando virou o celular na direção dela. Ricardo acabou de pedir para o maestro pular a valsa do programa. Quer botar uma música ao vivo no lugar? Contratou um cantor de última hora. Sueli ficou parada. Dona Cida franziu a testa. Desconfiou? Perguntou Vera. Não sei, disse Fernando. Mas sem a valsa, o plano não funciona. Todo o lance dependia da aposta que ele mesmo fez. Se não tem valsa, ele nega. Diz que foi uma piada. E a gente não tem a entrada. O corredor ficou em silêncio uns segundos. Sueli olhou para o chão. Pensou. Levantou a cabeça. Você ainda fala com o Rogério? Falo. Liga para ele agora. Pede para tocar a valsa antes do cantor.
Não como parte do programa, como aquecimento, como teste de som, sei lá, disse ela. 30 segundos de valsa são suficientes para eu entrar naquele salão. Fernando olhou para ela um segundo. Ligou. Rogério atendeu no segundo toque. Fernando falou rápido, baixo. Uma pausa. Tá bom, disse Rogério do outro lado, mas agora me deve 2 jantares. Fernando desligou e olhou para Sueli. É agora. Foram. As primeiras notas da valsa subiram pelo salão como um aviso. Rogério tinha começado devagar, quase como um teste, quase como um acidente. Mas as notas estavam ali, redondas e antigas, preenchendo o espaço entre as mesas e os lustres e as conversas pela metade. Ricardo Alencar estava no centro do salão, cercado de convidados, com a taça de uísque no terceiro gole da noite, e aquele sorriso de quem chegou ao fim do dia sem um arranhão. Um dos homens ao lado dele comentou alguma coisa sobre o filho caçula. Ricardo riu. Ajeitou o punho do smoking. Varreu o salão com o olhar. Um hábito antigo de quem gosta de ver que tudo o que é dele funciona como ele mandou. O salão estava perfeito. Os convidados satisfeitos. O problema da senhora da limpeza resolvido. Já tinha passado por situações piores. Já tinha desmontado oponentes mais preparados. Aquela mulher de uniforme azul não era nem um capítulo. Era uma nota de rodapé. No dia seguinte, ninguém ia lembrar o nome dela. Ricardo. Um dos homens tocou no braço dele. Cadê o cantor que você contratou? Achei que ia tocar depois da orquestra. Vai tocar sim. Ricardo bebeu mais um gole. Mandei mudar a ordem. Queria essa parte mais longa. Fez um gesto para o salão com a taça. Isso é o que importa. Ambiente, música boa, as pessoas certas. Olhou para os convidados ao redor com aquela satisfação de dono. Eu sei montar um evento, sempre soube. Os homens assentiam com a cabeça. Claro que sim. E aquele barraco de antes? Perguntou um deles, baixinho, com um sorriso de canto. Ricardo deu de ombros com elegância. Que barraco? Fez uma pausa para dar efeito. Aquilo foi 1 minuto e meio de entretenimento involuntário. Outro gole. Gente assim aparece, faz barulho e desaparece. É a natureza das coisas. Os homens riram. Ricardo ia continuar quando notou que a valsa tinha ficado mais forte. Já não era mais um teste de som. Era a música de verdade, abrindo-se por completo, ocupando todo o salão. Franziu a testa por meio segundo. Ia falar com Rogério depois por causa disso. A ordem era outra. Mas aí, os convidados mais perto da pista começaram a se mover, abrindo espaço, virando-se para ver. Ricardo virou também. E viu Sueli no centro da pista. Tava de uniforme. Não tinha trocado de roupa. Não tinha tirado o crachá. Tava exatamente como antes. Cabelo preso, sapato de borracha, uniforme azul com a mancha na manga. Só que agora ela estava no centro do salão. E estava dançando. Impostura era ereta, os braços no lugar, os passos marcados com uma precisão que não combinava com nada do que qualquer pessoa naquele salão esperava ver. Fernando não estava com ela. Ela dançava sozinha, conduzindo o próprio corpo no ritmo, como quem dança com uma lembrança. O salão foi se calando de fora para dentro, primeiro as mesas mais perto da pista, depois as do meio, depois o bar. Ricardo ficou parado com a taça na altura do peito. Ela dançava bem. Não era amadora, não era improviso de alguém que lembrava vagamente um passo da infância. Era técnica de verdade, guardada no corpo por décadas, ressurgindo com aquela estranheza bonita de algo que nunca foi embora por completo. A orquestra continuou. Rogério não parou. Tocou até o fim da música. Quando a última nota se desfez, o salão estava completamente em silêncio. Sueli parou no centro da pista. Respirou. Olhou para Ricardo Alencar. Não disse nada, não precisou. A promessa dele estava suspensa no ar, desde o começo da noite. Dita em voz alta, com testemunhas, com plateia, com taça de uísque na mão e sorriso de quem nunca imaginou ter que cumprir.
Um homem mais velho, perto da janela, começou a aplaudir devagar. Outros seguiram. Ricardo baixou a taça. O sorriso tinha desaparecido por completo. Isso não vale, disse. A voz saiu mais alta do que ele queria. Algumas pessoas ouviram. Como assim não vale? Um convidado mais perto virou para ele genuinamente confuso. Você mesmo fez a aposta. Eu fiz uma piada. Ricardo endireitou o ombro. Ninguém aqui levou a sério. Eu levei, disse uma mulher de meia idade perto do palco. Eu também ouvi, disse outro. Ricardo levantou a mão, como quem acalma uma bagunça de crianças. Por favor, pessoal, isso aqui é um evento sério, não é programa de televisão. Soltou uma risada curta, tentando recuperar o tom. A moça dançou bem, tá bom, parabéns. Mas uma aposta feita de brincadeira não tem validade nenhuma e... Então por que você acusou ela de roubo? A voz veio do fundo do salão, clara e direta. Todo mundo virou. Vera Prado estava em pé ao lado de uma das colunas, celular na mão, braços relaxados. Não tinha gritado. Não precisou. Ricardo reconheceu na hora. Alguma coisa passou no rosto dele, rápido, mas visível para quem estava perto. Vera, disse o nome como quem testa o peso de alguma coisa perigosa. Você acusou essa mulher de desvio de material na frente de 300 pessoas. Vera andou devagar em direção à pista, sem prova, sem processo, sem nada. Fez uma pausa, igual fez com Fernando Magalhães em 2018, igual tentou fazer comigo em 2019. O murmúrio no salão cresceu. Não sei do que você está falando, disse Ricardo, mais seco agora. Ainda bem que eu gravei então, disse Vera. Tocou na tela do celular, e a própria voz de Ricardo Alencar encheu o salão. A gravação era de 2019, qualidade de celular, mas nítida o suficiente. A voz dele, inconfundível, combinando com um terceiro os detalhes de uma acusação que iam fazer contra Vera, escolhendo as palavras, ajustando a história, rindo no final. O salão inteiro ouviu. Ninguém falou por uns 10 segundos. Ricardo abriu a boca, fechou. Isso tá fora de contexto, disse, mas a voz tinha perdido aquela firmeza de antes. Essa gravação não prova nada. Foi uma conversa particular, totalmente... Particular? A mulher de meia-idade que tinha falado antes virou para ele. Você tá ouvindo a mesma coisa que eu ouvi? Ele fez a mesma coisa com ela. Um homem apontou para Sueli. A mesma coisa, hoje à noite. É um padrão. Disse outro. Dona Cida, encostada na entrada lateral com a caixinha Bluetooth na mão, olhou para Sueli. Sueli continuava no centro da pista, imóvel, calada, olhando Ricardo Alencar começar a se desmanchar. O salão ficou suspenso por um momento estranho. Aquele tipo de silêncio que não está vazio, mas cheio. Cheio de gente processando ao mesmo tempo o que acabaram de ouvir. Depois veio o murmúrio. Baixo no começo, espalhando-se de mesa em mesa como fogo em papel seco. Uma mulher de cabelo branco, sentada perto do palco, inclinou-se para o marido e disse alguma coisa no ouvido dele. Ele assentiu devagar, com aquela expressão de quem acabou de confirmar uma suspeita antiga. Um rapaz mais novo, com a gravata afrouxada, abriu o celular e começou a digitar. Provavelmente mandando mensagem para alguém de fora, contando o que estava acontecendo ali dentro. 2 homens que tinham rido com Ricardo mais cedo agora estavam de costas para ele, conversando entre si em voz baixa, como se de repente não o conhecessem tão bem. Ouvi bem aquela gravação, disse a mulher de vestido vermelho, aquela que antes tinha sussurrado para a amiga. Agora falava em tom normal, sem tentar esconder. Ele está preparando a história, preparando do zero. É exatamente o que ele fez com a moça hoje à noite, respondeu a amiga. Perto do bar, um homem de terno cinza, que Sueli não conhecia, mas que pela cara parecia conhecer bem Ricardo, largou a taça na mesa, pegou o paletó na cadeira e foi em direção à saída sem dizer nada para ninguém. Discreto, rápido, como o rato que sente cheiro de fumaça antes do fogo.
Um dos 3 homens que tinham estado ao lado de Ricardo a noite inteira deu um passo para trás, depois outro, até criar distância suficiente para não parecer que estava no mesmo grupo. Ricardo viu tudo aquilo acontecendo, e Sueli viu ele ver. Essa gravação não tem contexto. Tentou de novo, mais alto dessa vez, olhando para os convidados ao redor. Vera e eu tivemos um desentendimento comercial em 2019. Isso é fato. Mas o que ela está apresentando aqui é uma interpretação parcial de... Deixa eu interpretar então. A mulher de cabelo branco levantou da cadeira. O salão virou para ela. Tinha uns 70 anos, postura ereta e aquela calma de quem já não precisa da aprovação de ninguém. Eu sou Norma Brito. Fui sócia do Grupo Alencar por 18 meses, entre 2015 e 2016. Falou sem pressa. Saí depois que percebi que documentos financeiros estavam sendo alterados. Na época, não falei publicamente porque meu advogado me aconselhou a não fazer. Olhou para Ricardo. Hoje, não tenho mais advogado para obedecer. O murmúrio virou barulho. Não era gritaria. Era aquele tipo de barulho coletivo que acontece quando 300 pessoas mudam de opinião ao mesmo tempo e não conseguem se conter. Ricardo Alencar estava no centro do salão, mas agora era um centro diferente. Já não era o dono da festa, era o alvo dela. Tentou sair. Foi em direção à entrada principal, com aquela caminhada de quem vai resolver outra coisa. Rápido, mas sem parecer que estava fugindo. Um ator decente até o fim. Ricardo! A voz de Vera atravessou o salão. Ele não parou. Ricardo Alencar. Dessa vez quem falou foi Fernando. Vindo do lado oposto da entrada, descendo os últimos degraus da escada do mezanino, andando pelo salão com aquela calma de quem esperou 7 anos por aquele momento e podia esperar 30 segundos a mais se fosse preciso. Ricardo parou. Virou. Fernando ficou a uns 4 metros dele. Não se aproximou mais. Não precisava. Lembra de mim? Não era uma pergunta. O salão inteiro estava olhando. Ricardo abriu a boca. Fechou. Olhou para os lados, procurando uma saída, procurando um aliado, procurando qualquer coisa que pudesse usar. Não encontrou nada. Eu te conheço de algum contexto profissional, disse com aquele tom vago de político sendo filmado. Academia Magalhães, Bairro dos Profissionais 2018, disse Fernando seco. Entrou como sócio investidor, me acusou de desvio depois de 2 anos, me destruiu na frente dos meus alunos e dos meus patrocinadores. Fez uma pausa. A mesma fórmula, as mesmas palavras, a mesma cara de quem faz isso dormindo. Alguém no fundo do salão disse: que absurdo, em voz alta. Eu tenho provas documentais, continuou Fernando, e meu advogado tem cópia. Ricardo deixou cair o sorriso por completo. O rosto dele ficou cru, sem performance, sem charme, sem a camada que ele usava para cobrir o que tinha por baixo. Isso é uma armação, disse. A voz saiu pequena. Vocês planejaram. Você, ela, aquela gravação. A gravação é sua voz, disse Vera, tirada de contexto. Que contexto explica preparar uma mentira sobre uma pessoa inocente? A mulher de cabelo branco continuava de pé. Que contexto você precisa para isso fazer sentido? Ninguém respondeu por ele. 2 homens que tinham chegado silenciosamente perto da entrada, seguranças do hotel, não da festa, olharam para o gerente geral que estava encostado na parede com uma expressão de quem queria estar em qualquer outro lugar do planeta. O gerente assentiu com a cabeça. Os seguranças foram na direção de Ricardo. Seu Alencar. O mais alto falou com aquela educação treinada de quem já pediu para muita gente ir embora sem fazer escândalo. Pode nos acompanhar? Ricardo olhou para os seguranças, olhou para o salão, olhou para Sueli, que estava parada no centro da pista desde o começo, sem ter se mexido dali, sem ter dito uma palavra o tempo todo. Olharam um para o outro. Ele abriu a boca uma última vez. Fechou sem dizer nada.
E foi embora entre os dois seguranças, pelo corredor lateral, sem a taça, sem o sorriso, sem os homens que tinham ficado ao lado dele a noite inteira. O salão ficou em silêncio. Não aquele silêncio de antes, tenso e cheio. Era outro, mais amplo, mais limpo. O silêncio do depois. A orquestra não tocava. Ninguém aplaudia. Sueli continuava no centro da pista de dança, com o uniforme, com o crachá no peito e a mancha de água sanitária na manga. Olhou para o chão de mármore brilhante que tinha encerado naquela manhã e respirou. Fernando chegou até ela primeiro, não disse nada, só ficou ao lado dela um momento, olhando o salão que aos poucos voltava a respirar. Pessoas se movendo, vozes baixas retomando, garçons que tinham parado agora voltavam a circular com bandejas. Dona Cida veio logo depois, com a caixinha no bolso e aquela expressão serena de quem cumpriu o que veio fazer. Vamos embora daqui, disse Fernando em voz baixa. Sueli assentiu. Saíram pela entrada lateral, não pelos fundos, não pelo corredor de serviço, pela mesma entrada que os convidados usavam. Sueli passou entre as mesas com o uniforme azul, o crachá no peito, os passos calmos. Uma mão tocou de leve no braço dela. Parou. Era Norma Brito, a mulher de cabelo branco que tinha se levantado durante o confronto. Não disse nada. Só olhou para Sueli com aqueles olhos de quem viveu o suficiente para reconhecer coragem quando vê e apertou a mão dela uma vez. Soltou. Virou e foi embora. Sueli ficou parada uns 2 segundos com o calor daquela mão ainda nos dedos. Depois continuou andando. Lá fora, o ar da noite era frio e cheirava a chuva que ainda não tinha caído. Ficaram os 3 na calçada um momento sem falar. Dona Cida vestiu o casaco. Fernando enfiou as mãos nos bolsos. Sueli olhou para o céu. Não chorou, não sorriu. Só ficou ali, com aquele silêncio do lado de fora, que era completamente diferente do silêncio de dentro. 3 semanas depois, o nome de Ricardo Alencar estava em todo lugar, mas não do jeito que ele estava acostumado. A gravação de Vera tinha vazado nas redes naquela mesma noite, filmada por pelo menos 4 celulares de convidados. Em 48 horas, tinha chegado nos portais de notícias. Em uma semana, outros 2 ex-sócios comerciais tinham dado entrevistas. O Grupo Alencar abriu uma investigação interna. Ricardo foi afastado temporariamente da diretoria. Temporariamente, sendo aquele tipo de palavra que todo mundo sabia que não ia durar muito como eufemismo. Sueli soube de tudo isso pelo celular, em fragmentos ao longo dos dias. Não acompanhou com satisfação. Leu, fechou o aplicativo e voltou para o que estava fazendo. O que ela estava fazendo nessas 3 semanas era diferente. A escola de dança ficava numa casa antiga na Rua das Flores, no centro da cidade. Fachada simples, letreiro pequeno, escada de madeira que rangia no 3º degrau. Fernando tinha o espaço alugado há anos, usando para aulas particulares esporádicas, quase um depósito de lembranças. Toda terça e quinta, às 7 da manhã, antes do turno de trabalho, Sueli subia aquela escada. Não tinha sido um convite formal. Fernando tinha dito, na semana depois do evento, tem um espaço ali, se você quiser usar. E ela tinha aparecido na terça seguinte sem avisar. Ele não demonstrou surpresa. Só abriu a porta. Na 3ª semana, uma ligação, um número que ela não conhecia. A mulher do outro lado se apresentou como coordenadora de um projeto social no bairro do Lago. Um programa de cultura para adolescentes, financiado por uma ONG. Tinham visto o vídeo. Precisavam de alguém para dar oficinas de dança de salão uma vez por semana. Pagava pouco, mas pagava. Sueli ficou em silêncio uns 5 segundos. Pode me mandar os detalhes por mensagem? Disse. Desligou. Ficou olhando o celular. Depois mandou uma mensagem para Fernando. Tenho uma proposta aqui. Acho que vou precisar da sua ajuda para montar uma aula. Ele respondeu com um ponto de interrogação. Ela respondeu com um emoji de sapato de dança. Ele demorou 30 segundos.
Depois, quinta às 6, antes do seu horário, eu abro o espaço. Foi numa manhã de segunda, semanas depois, que ela estava no metrô indo para o trabalho. Tinha conseguido um novo contrato de limpeza num prédio comercial na Zona Sul, quando ouviu uma voz grave, alta, que vinha do outro lado do vagão. Você não devia estar aqui. Esse lugar é para quem sabe se comportar. Virou. Um homem de terno estava em pé na frente de uma moça nova. Devia ter uns 18 anos. Uniforme de lanchonete, mochila apertada contra o peito, olhos baixos. A moça não respondeu. Encolheu-se mais. Sueli ficou olhando uns 2 segundos. Levantou. Andou até o outro lado do vagão. Parou ao lado da moça. Oi, disse para a moça, ignorando completamente o homem. Você também desce na Estação Paraíso? A moça levantou os olhos confusa. Eu acho que sim. Bom, descemos juntas então. O homem olhou para Sueli. Ela olhou de volta, sem raiva, sem desafio, só com aquela firmeza tranquila de quem já passou pelo fogo e sabe exatamente o tamanho da própria chama. Ele desviou o olhar primeiro. Quando as portas se abriram na próxima estação, Sueli saiu com a moça. Ficaram na plataforma por um segundo. Obrigada, disse a moça em voz baixa. Sueli assentiu. Viu o trem fechar as portas e partir. Essa história me pegou de um jeito que eu não esperava, porque no começo parece que é sobre humilhação. E é. Mas no fundo é sobre o que a gente carrega sem saber o valor. Sueli guardou uma valsa dentro do corpo por 30 anos e nem sabia que um dia aquilo ia ser exatamente o que ela ia precisar. Vi nela aquela coisa que a vida tenta arrancar da gente com cansaço e decepção, a certeza de quem você é. A dor dela foi real, o peso foi real, mas ela não deixou ninguém botar nela o nome errado. E isso me arrepia, porque sei que tem gente vendo isso agora que também carrega alguma coisa guardada há tempo, que também ouviu que não era suficiente. Espero que essa história te lembre. Ninguém tem autoridade sobre o que você é. Isso é seu. Sempre foi. Se essa história te emocionou, se você sentiu alguma coisa aqui dentro enquanto assistia, deixa seu like agora. É a forma mais simples de me dizer que esse trabalho vale a pena. E para mim significa muito. Me conta nos comentários de que cidade você está me assistindo. Sério, leio todos e tiro um tempo para responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Esses comentários são o que mantém esse canal vivo. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve para não perder as próximas. O canal está começando agora e cada inscrição nova é o que me dá o ânimo e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com sua ajuda. Não vá embora ainda. Deixei 2 histórias na tela para você escolher e assistir agora. A gente se vê no próximo vídeo.